Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Um dos episódios mais intrigantes da vida do ministério de Jesus, sem dúvida, foi aquele momento em que ele amaldiçoou a existência de uma árvore, uma figueira. Ele disse a ela: nunca mais ninguém comerá fruto de ti. E ela secou-se desde a raiz e morreu. Você lembra dessa história, não? Jesus vinha caminhando com seus discípulos em direção a Jerusalém, e ele então teve fome. E havia uma figueira bem ali. Ele começou a procurar nos seus galhos e por entre as suas folhas algum figo para comer. Mas os seus discípulos cutucavam uns aos outros e cochichavam entre eles, dizendo: mestre, ele está enganado, não é tempo ainda de haver frutos, ele não vai encontrar coisa alguma. E de fato ele só encontrou folhas. Não havia fruto algum, porque não era época de frutos para esta figueira. E mesmo assim, após se retirar os seus braços por entre os galhos e por entre as folhas desta figueira, Jesus diz a essa árvore: nunca mais ninguém comerá fruto de ti. E quando eles voltaram de Jerusalém, os seus discípulos não deram importância a esse episódio. Eles devem ter pensado: o mestre está um pouco nervoso, o sol está quente, ele disse isso, não é? A gente também fala um monte de coisa assim no momento em que estamos nervosos, não é nada, não é? Mas ao chegarmos em Jerusalém, vamos na lanchonete e vamos comer um sanduíche, vai ficar tudo bem. Jamais imaginaram. E quando eles voltaram, tiveram aquele choque. A árvore estava seca, ela havia morrido. Era uma árvore vistosa, cheia de folhas, aguardando o momento certo de dar os seus frutos. E quando eles voltaram, aquilo foi um choque, foi um escândalo. E eles disseram: mestre, veja isso que aconteceu à árvore que tu amaldiçoaste. Ela secou-se desde a raiz, ou seja, na hora que o Senhor falou, ela já começou a morrer. Nós não vimos isso, porque ela começou a morrer desde a raiz,
seja, quando o Senhor liberou aquela palavra sobre ela, imediatamente ela entrou no processo de morte, mestre. Agora nós chegamos aqui alguns dias depois e ela está seca, ela morreu totalmente. E você deve se lembrar bem do episódio. Jesus disse a eles assim: vocês ficaram surpresos com isso? Mas em verdade eu vos digo, tudo o que disserdes, se creres de todo o coração e não duvidardes, eu vos digo que assim será. Ainda que vocês ordenem a esse monte que se erga e se lance no meio do mar, se não duvidardes, assim será. É sério isso? Hein? É muito sério. Veja o poder atribuído por Jesus a uma palavra profética, uma palavra liberada e revestida com a fé sobrenatural. Ela provoca um milagre, um extraordinário, um sobrenatural. E eu fico pensando que esse ensinamento ele é importantíssimo para a vida de todos nós. A palavra profética, a palavra de fé, como Ezequiel no vale de ossos secos, que se dirigiu aos próprios ossos e disse: ossos secos, ouvi a voz de Deus, farei vir sobre vós carne, tendões, e aqui aí por diante. E depois Deus disse a ele: agora profetiza ao fôlego da vida que venha sobre esses mortos, ou seja, libere a palavra, diga, fale, e o meu espírito vai agir. Então, isso é maravilhoso. É motivo de muita reflexão de nossa parte, não é? De entendermos que muitas aflições e tribulações e problemas que estão à nossa frente, como estava à frente de Moisés o mar vermelho, ou seja, ele estava encurralado entre o ódio de Faraó e o mar na frente dele, e ele começou a choramingar e a clamar a Deus, e Deus disse: pode parar, eu já ensinei a você. Será que você não entendeu? Levanta esse cajado e manda que as águas se abram. Ordena ao vento que marche para o meio do mar. Exerça a tua fé. Para mim não é nada que seja impossível, maravilhoso demais. Caminha, marcha, dá uma ordem, fala. Diga a palavra. Uma palavra profética, libere essa palavra. Palavra de vitória. Palavra que faz as portas se abrirem, os cadeados se romperem, as correntes se partirem, as maldições serem despedaçadas, as obras de magia serem quebradas. O efeito da maldade, da iniquidade, das obras de bruxaria serem desfeitas. Então, sem dúvida alguma, isso é algo muito especial. E precisamos aprender isso. Agora, o que essa árvorezinha tinha a ver com isso? Eu pergunto a você mais ainda: o que essa árvorezinha fez para morrer? Hein? Porque eu quero saber uma coisa: você acha
acha que Jesus não teria outros meios de ensinar os seus discípulos sobre a palavra profética, sobre uma palavra liberada, revestida de fé, que faz os milagres e o sobrenatural acontecer ao nosso redor? Será que ele não teria outros meios? Hein? Mas ele matou uma árvore que aos nossos olhos é totalmente inocente, que nada fez para merecer isso. É uma verdade, hein? Porque os próprios discípulos pensaram assim, tanto que eles escreveram assim, mas não era época de fruto. Em outras palavras, eles estavam dizendo, a árvorezinha, segundo os meus conceitos, era inocente, ela não fez nada para merecer morrer. Porque não era a época dela dar frutos. E Jesus disse, nunca mais coma ninguém fruto de ti, e ela morreu. Sabe, aí eu paro para pensar, porque nós conhecemos o coração de Jesus e nós sabemos que não há nenhuma maldade e nem injustiça alguma. Então, nós precisamos entender que deve haver algo a mais aqui. Não se tratava apenas de ensinar aqueles homens e a mim e a você e a todos que lessem sobre esse episódio, sobre a palavra profética. Deve haver algo a mais aqui, que muitas vezes passa de forma desapercebida de nossos olhares, e nós só encaramos a questão de uma palavra que é capaz de erguer montes e lançá-los no meio do mar, ou seja, nos transforma em super-homens, em homens gigantescos, para quem não há nada que seja impossível, se tivermos fé. Porque tudo é possível naquele que crê. Mas a figueira secou-se desde a raiz. Para provar isso. Por que Jesus matou aquela árvore? A fez secar desde a raiz. Por que ele foi procurar figos? Será que ele não sabia? Aquele que criou os céus e a terra, aquele que fez as árvores frutíferas, aquele que fez os pássaros, aquele que fez os peixes no mar, e que criou todas as coisas que os nossos olhos podem ver, e todas as coisas que os nossos olhos são incapazes de enxergar. Será que ele não sabia que não era época de frutos? Eu pergunto a você, o que é que você acha? Ele sabia? Hein? Se nós pudéssemos emprestar aos galhos desta pequena árvore um cérebro capaz de raciocinar, uma língua capaz de falar, o que diria essa árvore ao mestre? Ela diria sem dúvida alguma o que os próprios apóstolos e discípulos dele, aqueles que o seguiam por todos os lados, escreveram na história de sua morte, porque eles fizeram questão de colocar em defesa dela que não era época de dar frutos. Parece que eles ficaram um pouco assustados com isso. Essa árvore perdeu a sua vida por uma boa causa. Aliás, não uma boa causa, mas uma excelente causa.
Porque, pela morte desta árvore, muitos podem abrir os olhos, se entenderem, se discernirem a razão de sua morte, e muitos poderão viver para sempre. A árvore diria para o mestre o que? Mestre, volta daqui a algumas semanas. Eu ainda estou me preparando. Mestre, aguenta aí a fome, porque há tempo para todo o propósito de Deus. E dentro desse tempo estabelecido por Deus, ainda não é época de eu dar frutos. Não tenho nada, só os meus galhos e as minhas sombras. Se quiser descansar embaixo, com a vontade, mas frutos eu não tenho. Não é verdade? Você sabe, eu vou lhe dizer uma coisa. Nós somos assim. Eu não estou sobre um pedestal da arrogância e me colocando acima de nenhum de vocês que me ouvem. Não, de forma alguma. Eu estou dizendo, nós somos assim, não por um vício de linguagem, porque somos assim todos nós. Vários, não é? E nós temos a tendência de protelarmos, deixarmos para frente, para depois, o ano que vem. Não? Porque a verdade é que todos nós, que de alguma forma tomamos conhecimento do Evangelho de Cristo, sabemos da necessidade de darmos frutos. E sabemos que é isso que Ele procura de nós. Conhecemos a parábola dos talentos. Conhecemos a parábola das 10 noivas, que 5 eram nécias, estavam apenas vestidas de noiva, mas não tinham azeite na lâmpada. Azeite é o símbolo da presença do Espírito Santo em nós. A parábola dos talentos mostra que ninguém é chamado para não fazer nada. Ninguém é chamado para se sentar no banco e ficar apenas colhendo bênçãos e bênçãos e bênçãos e não mover uma palha e não ter um fruto sequer para apresentar. Todos eles receberam talentos conforme a sua capacidade. Um recebeu 5 talentos, o outro recebeu 3 e o outro lá. Ele recebeu um só, mas recebeu e todos eles tinham que trabalhar. Você conhece a história melhor do que eu e sabe que aquele sujeito que recebeu um talento só, ele enterrou aquele talento e arrumou uma desculpa esfarrapada. Ele esperou o dono da fazenda chegar já com a desculpa ensaiada. Ele se colocou na frente de um espelho e começou a ensaiar. Bom, vou falar assim, deixa eu ver se esse timbre de voz. E começou a ensaiar. Senhor, eu tive tanto medo, porque eu só tinha esse talento, eu podia fazer um negócio errado e perder essa moeda. E aí como é que seria? Então eu tenho tanto respeito por ti, eu tenho tanto temor, que eu resolvi enterrar. Coloquei no lenço, amarrei, dei um morcego, enterrei. Só eu sabia onde estava enterrado, eis aqui o que é teu. E aquele dono, aquele fazendeiro disse: servo mau, negligente, não se interessou em mover uma palha, tivesse pelo menos colocado no banco para render os juros. Tirai a moeda dele, disse aquele dono, e entrega para aquele que já tem 10, ele tinha 5, multiplicou mais 5, entrega para ele, porque eu vos digo. Olha Jesus profetizando. Meu irmão, essa coisa é muito séria. Essa coisa é muito séria. Eu lamento tanto que esse evangelho,
quase não é mais pregado em nossos dias, não é? E o povo está totalmente despreparado, eles não sabem quem é Jesus. Por isso é que vai haver grande surpresa, por isso que eles vão se descabelar, vão ranger os dentes, vão ficar desesperados naquele dia, quando serão lançados fora. No lago de fogo e enxofre vão dizer: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei enfermo, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, sou teu sábio, eu tinha um monte de congregação. E por aí. Você conhece essa história, melhor do que eu. E ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno criado para o diabo, seus anjos, e vão se desesperar. Então, vive isso, meu irmão. Tirai o que esse homem tem, essa única moeda. Entrega o que tem 10, porque eu vos digo: aquele que já tem ainda receberá mais. Ou seja, aquele que trabalhou, que lutou, que se empenhou, que usou a sua capacidade, o seu esforço, o seu dinheiro, o seu suor, o seu trabalho para multiplicar esses talentos, ele receberá mais. Mas aquele que nada fez, até o que ele pensava ter, lhe será tirado. Meu Deus do céu. Afinal de contas, o que é que ele pensava ter? A salvação. A tendência das pessoas é empurrar com a barriga, ver como é que, deixa como é que está, para ver como é que fica. Nós podemos dar um jeitinho brasileiro. Olha, Deus é cheio de misericórdia, de compaixão. Você sabe que o capeta, ele é especialista nesse negócio. Se a pessoa quer se acomodar, se o cara não quer fazer nada, se o negócio dele é só ser abençoado, o capeta está aí para ajudar, meu irmão, porque ele sabe que o cara vai para o inferno com Bíblia, terno e gravata. Desde o jardim do Éden que Satanás ele faz isso. Que morrer coisa nenhuma, não vai acontecer nada com vocês. Morrer? Você? Eva? Adão? Que isso? Olha para esse jardim aqui, você está brincando que Deus vai matar vocês? Hein? Você vai piar? Ele fez esse jardim, esse planeta todo aqui que estava em terra, vai dar essa beleza, esse jardim, essa cachoeira maravilhosa, essas borboletas voando, olha que maravilha. Você acha que ele fez tudo isso para vocês? E você acha que ele vai matar? Ele vai matar coisa nenhuma. Vocês interpretaram isso errado. Ele está com medo que vocês sejam como ele, conhecendo bem o mal. Essa que é a verdade. Eu não queria falar, mas falei. Ele está com medo de que vocês sejam como ele. Porque se vocês comerem esse fruto, vão lhe abrir o entendimento. E aí vocês serão como Deus. Porque ele criou vocês à imagem e semelhança a Deus. Mas vocês são como meninos andando pelados, nu nesse jardim, não vem mal em nada. Mas se vocês comerem esse fruto, vai abrir os olhos, o entendimento, a compreensão do mal. E aí vocês serão como Deus. Eu não era para me falar, mas eu acabei falando a verdade. Essa não está com medo que vocês sejam como Deus. E aí a mulher foi com essa história, não é? Capeta especialista para arrumar desculpa. O cara da parábola do talento foi a mesma coisa. O diabo disse para ele: olha, arruma essa desculpa e saia no espelho. Faz aquela cara de pobre coitado, de que estava muito preocupado com aquela moeda para não perder. Vai dar certo, vai dar. Pode ficar tranquilo que ele, olha, ele vai dar certo. Você vai ser bem visto por ele porque você não perdeu esse talento. É verdade ou não? Deus é amor, ele jamais fará isso, não vai matar ninguém, ele ama vocês, hein? Tem problema não.
paz, vai ficar tudo bem. É uma verdade. Agora eu pergunto para você, é melhor a gente encarar os fatos agora, abrir-nos os olhos enquanto é tempo, hein? Porque a tendência das pessoas é exatamente isso. Senhor, olha, a verdade é o seguinte, eu sei que eu tenho que dar fruto, eu fui criado para dar fruto, a minha essência é dar fruto, mas não está na época não, eu vou fazer um curso, vou fazer um curso de filosofia, vou fazer um curso de teologia, daqui uns 5, 6 anos eu volto, porque aí eu já vou estar preparado deixa eu primeiro me aposentar, você sabe que eu trabalho muito, tenho 2 empregos, né? E eu ainda estou estudando também, então eu não tenho muito tempo para essa coisa. Eu sei que eu preciso dar fruto, mas o senhor entende que não está na época. O senhor deixa primeiro eu criar meus filhos, deixa primeiro eu criar meus netos, e então depois, quando eu tiver velhinho e tiver minha aposentadoria, aí vai ser a época certa de eu dar fruto, porque agora eu não posso, estou muito ocupado, tenho muitas coisas, muitos afazeres. Mas você sabe, meu irmão, eu vou dizer a verdade para você, às vezes você pode ter folhas bonitas, galhos bacanas, retorcidos, uma sombra legal, não é verdade? E você é um cristão aí, bacana, com a Bíblia, com capa de couro, né? Você até participa das reuniões e tudo, dá lá a sua oferta, e você tem as suas folhas, você tem toda a sua aparência, mas você não tem fruto algum. E você sabe que isso é necessário, mas você protela, você diz, vai chegar o tempo em que eu preciso me preparar primeiro, eu preciso criar meus filhos, criar meus netos, me aposentar. Olha, desculpa o que não falta. Desculpa, o problema é se o mestre vier antes disso. Mas isso pode acontecer, missionário? Olha, meu irmão, minha irmã, eu vou te dizer uma coisa, eu não sei quando Jesus virá, porque ninguém pode ser doido de fazer uma afirmação dessa, não é verdade? A gente sabe, ele deixou os sinais que estão aí para qualquer pessoa que tem lucidez mental compreender que nós estamos às portas desse acontecimento apocalíptico que vai botar um ponto final em toda essa história da raça humana. Se você prefere depositar suas esperanças no político A, B, C, D, que vai melhorar a história da moral, da civilização, das pessoas e toda essa coisa, por aí com alguns decretos e tal, faz o que você quiser. Agora nós estamos caminhando para o caos, nós estamos caminhando para o apocalipse, ninguém vai poder mudar isso. Mas a Bíblia diz que devemos orar pela nossa nação. É bom orar, isso é bom, é bíblico orar, não é? Mas você deve entender que Deus ele não vai parar, não é? A carruagem dos acontecimentos proféticos por causa da tua oração, que tem que vir, virá. Isso vai acontecer, caminhamos por caos iremos para o governo do anticristo, que será o governo mundial. Então nós estamos caminhando para isso. Está aí um microchip mostrando isso, essa questão de que ninguém poderá comprar ou vender se não tiver essa nova tecnologia, né? Essa marca na mão ou na testa. Enfim, os fatos estão aí para qualquer pessoa ver. Então ele está por vir. A qualquer hora dessa ele vem. Às vezes você está pensando que essa coisa é meio fantasiosa, que todo mundo diz isso, que ele ia voltar no ano 2000, depois disseram que ia voltar no sequando, alguns profetizaram que a vinda dele seria tal dia, e isso nunca aconteceu, e aquela coisa toda, e você vai só empurrando isso para a barriga. Qualquer hora dessa ele pode vir mesmo, de verdade, mas ele pode voltar para mim ou para você amanhã, hoje à noite. Talvez você não acorde vivo, sabia disso? Você por acaso pode me garantir, e eu posso garantir que vou acordar vivo e você vai acordar vivo? Quem pode garantir uma coisa dessa? Por melhor que esteja a tua saúde, você pode amanhã estar sendo sepultado. Praticamente todo dia, em trajeto da minha casa, eu
passa em frente ao cemitério de Taguatinga, está sendo um plantado lá. Todo dia tem gente morrendo, várias pessoas morrendo. E gente nova, gente velha, gente que estava doente, gente que não estava doente. Aconteceu um desastre, um derrame, um infarto fulminante, um acidente na estrada, qualquer coisa. Tem gente que vai. Olha, você pode ser chamado a qualquer hora dessa. Jesus vai estar enfiando as mãos por entre os galhos da tua vida e Ele vai procurar frutos. E não adianta você ter desculpas esfarrapadas para apresentar a Ele. Mestre, eu não sabia, eu estava me preparando ainda, mas eu ia na igreja, eu ouvia as mensagens, participava das campanhas, eu recebi milagre, eu recebi um carro, recebi uma geladeira, fui curado de uma gripe, fui curado de uma doença nos ossos, fui curado de uma leucemia. Então eu sei que o Senhor me ama demais. E a verdade é o seguinte: eu nunca ganhei uma alma para Cristo, eu nunca fiz nada, nunca contribuí com nada que me dissesse respeito a levar a tua palavra a todos os povos, tribos, línguas e nações, porque eu ainda estava me preparando para essa coisa, mas o Senhor entende, né? O Senhor sabe que a intenção do meu coração era boa. Olha, se você quiser arriscar, fica à vontade. Sabe por que eu vou dizer a verdade para você que está me ouvindo ou me vendo em algum lugar? Presta atenção. Você quer arriscar? Arrisca. Eu não vou arriscar. Eu não vou arriscar. Você quer arriscar? Você quer ensaiar uma desculpa esfarrapada? Tem? Quer? Então, fica à vontade. Agora, eu não vou fazer isso. O diabo, ele vai dizer para você: não, que é isso? Não escuta esse sujeito, não, ele é um exagerado. Jesus vai conhecer. Jesus sabe que no teu caso era diferente. Você não podia fazer nada mesmo. Você é uma pessoa que não tinha condições, e você não podia fazer nada, você não podia contribuir de forma alguma para que esse evangelho alcançasse as multidões. Olha, isso é uma coisa tão séria que Jesus disse: aquele que der um copo de água fresca a um profeta meu, esse que fez isso, que estendeu a mão com um copo d'água, este tal receberá galardão de profeta. Ou seja, o cara pode não ser profeta, pode não ter chamado de profeta, ele pode não ter tempo, mas ele estendendo a mão com um copo de água para o profeta e saciando sua necessidade, ele participa do ministério desse profeta. De maneira que você observa que não tem desculpa para ninguém. Ou você recebeu 5 talentos como profeta, vai responder por isso, tem muito dado, muito requerido. Cada um recebe os talentos conforme sua capacidade. Ou você recebeu um talento só, mas todos nós temos que dar frutos. Você quer arriscar? Olha que Jesus pode, essa semana mesmo, estar vasculhando os teus galhos. O que tu tens aqui guardado, o que ocupou tanto o teu tempo, o que ocupou tanto a tua vida, para quem será? E aí? Pense nisso. Amados, chegamos ao finalzinho do nosso programa. Um abraço a todos, um abraço àqueles que estão me vendo em nosso site, um abraço a você que me ouve através da internet, através do seu radinho. Fica com Deus e até a próxima.